Olá pessoal, sou João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. E hoje convido vocês a pensarem a respeito de uma temática. Então este vídeo ele é direcionado a mais à área da filosofia, mas é um vídeo mais para nos colocarmos a questionar algumas coisas. Já é bem comum que eu critique durante outros vídeos no canal o ato das pessoas se utilizarem muitas vezes de termos técnicos da psicologia no senso comum e se utilizarem de maneira muito precipitada e errônea esses termos e acabarem dizendo coisas que não refletem a pessoa. E, obviamente, que no senso comum isso é admitido porque as pessoas não têm o conhecimento científico a respeito, não sabem o que de fato aquele termo significa e quer dizer muitas vezes, e colocam o uso ao seu bem-querer. Bom, isso no senso comum, mas pressupõe-se que quem está assistindo esse vídeo e acessa o canal e materiais como esse, minimamente gosta de se questionar e se colocar para pensar a respeito de certas problemáticas. Porque eu sempre costumo dizer que também você encontrar problemáticas é fácil, o difícil não é problematizar as coisas, mas sim encontrar soluções ou possibilidades dentro dessa problematização. Então, hoje, o que eu trago como questionamento é a respeito de muitas vezes nós nos utilizarmos de palavras que para nós não têm um peso tão grande, mas para a pessoa que nós falamos, nós não sabemos o peso que essas palavras trazem. Para exemplificar isso, eu vou contar uma curta historinha aqui que eu tive acesso há algum tempo atrás em uma das matérias direcionadas para psicologia dentro da escola. Então, na psicologia da educação, eu vi há algum tempo atrás um relato de caso, obviamente os nomes foram mudados, tudo era um relato publicado, eu já não me recordo mais o autor para referenciar, mas a historinha em resumo trazia a seguinte questão: uma criança que era tida como problemática dentro da escola, e essa criança, ela, devido a causar várias confusões, devido a ter uma desatenção às aulas, a gerar tumulto, como é costume sempre ter dentro da escola crianças que são um pouco mais agitadas, que tendem a se distrair mais facilmente e acabam gerando esse tipo de situação. E um menino, esse jovem, na época então na escola, sempre ouvia dos seus professores, da diretora da escola, que ele nunca ia ser nada na vida, porque ele tumultuava, porque ele não prestava atenção nas aulas, então ele estava fadado a ser um criminoso. Isso é o que a diretora da sua escola dizia: você está já é teu destino ser um criminoso, porque você nunca vai ser nada na vida com as atitudes que você tem dentro da escola. E aí alguns podem achar esse discurso da diretora de falar que ele nunca vai ser nada na vida, que vai acabar sendo um criminoso, uma coisa normal, para outros pode parecer uma coisa assombrosa. Para os que acham esse discurso normal, cabe-nos também aqui se questionar a respeito. O quanto é normal nós falarmos para uma criança que está em desenvolvimento que ela nunca vai ser nada na vida e que ela está fadada a ser um criminoso. E para os que já não veem com tanta normalidade, muitas vezes podem ver até com assombro, cabe-nos também pensar quantas vezes nós já não fizemos isso. Quantas vezes nós já não olhamos, por exemplo, aquele filho, muitas vezes de um vizinho que tem uma situação ali social ou familiar mais conturbada, nós não olhamos ele fazendo algo errado e só podia dar nisso mesmo, né? Olha filho de quem que é. Quantas vezes nós não já fadamos uma pessoa a ser uma criminosa por causa da família, por causa da situação social dela, por causa de fatores que não resumem aquela pessoa. Aquela pessoa não é aquilo. Aquilo faz parte dela, mas ela é muito mais coisas. E ela tem potencial de ser coisas muitas vezes inimagináveis. E esse menino, então, que passou um longo tempo ouvindo dos seus professores, da diretora da sua escola, que ele nunca seria nada na vida e que ele ia virar um criminoso mesmo, pelas atitudes dele, ele cresceu, acabou saindo da escola
e foi constituir sua família, se casou ou se juntou com uma moça, que é o mais comum hoje em dia, é as pessoas realmente fazerem uma união informal. Teve seu primeiro filho, e assim que ele teve seu primeiro filho, ele retornou a essa escola com a sua esposa e com o seu filho recém-nascido nos braços, e foi até a direção da escola e falou para a diretora: olha, eu vim aqui te apresentar a minha esposa e o meu filho, e te mostrar que, diferente das tuas previsões, mesmo eu não conseguindo ter terminado a escola, eu não virei um criminoso. Eu sustento minha esposa, eu sustento meu filho recém-nascido, eu constituo uma família, eu trabalho e eu sou um homem honrado. Por mais que todos tivessem previsto coisas diferentes para a minha vida, é isso que eu sou hoje. E isso nos leva a pensar não apenas pelo lado emotivo, que para mim é uma situação relativamente emotiva, que move alguns conteúdos dentro de mim pensar a respeito disso, mas eu também levo um pensamento a uma crítica um pouco mais racional e não tão emocional, de pensarmos o quanto esse discurso desses professores e dessa diretora de que esse aluno não seria nada na vida, o quanto que isso afetou esse aluno ao nível de ele se sentir na obrigação de voltar a essa escola e mostrar, provar para essa diretora que ele não virou um criminoso, que ele era um homem honrado, que sustentava sua esposa, seu filho. Isso me leva a me questionar o quanto que isso moveu esse indivíduo, o quanto que isso mexeu com ele emocionalmente, ao nível dele se considerar na obrigação de provar para essa diretora uma coisa que ele não tinha obrigação nenhuma de provar nada para ela, a vida dele não era da conta dela, ela não tinha nada a ver com a vida dele. E o quanto que afetou ele durante o seu crescimento para ele se propor a isso, para ele se sentir nessa obrigação de retornar a essa escola e provar para essa diretora que ele tinha se tornado um homem honrado, que trabalhava, que sustentava sua família, que ele não tinha virado um criminoso. Então, muitas vezes, são atitudes do nosso dia a dia que nós utilizamos e que não que as pessoas tenham que ser crucificadas por utilizar as palavras sem pensar nas consequências delas. É uma coisa que as pessoas fazem, a humanidade faz isso, se utiliza de termos e palavras sem se dar conta do peso que esses termos e essas palavras têm para quem estão sendo direcionadas. Mas a humanidade também mata, a humanidade também estupra, a humanidade também rouba. Não significa que isso seja certo. Então o fato de acontecer não significa que isso justifique, que isso torne aceitável que aconteça. Então eu coloco hoje os usuários do canal que nos seguem e que estão assistindo esse vídeo, eu os coloco para pensar a respeito dessa historinha e pensar muito bem na próxima vez que nós formos dizer que só podia dar nisso vindo de onde veio, só podia ser assim com a família que tem, ou então várias outras situações onde nós colocamos discursos os quais nós não damos conta de todo o significado simbólico, emocional, psíquico desse discurso. Muitas vezes nós nem mesmo conhecemos o real significado do discurso que nós emitimos. E todo discurso nosso mobiliza coisas. É importantíssimo lembrar que para a psicanálise, que é a minha área de maior estudo e maior apreço dentro da psicologia, para a psicanálise a fala é tudo. A fala é o que move o ser humano. Apesar de Freud ter dado uma ênfase altíssima para a sexualidade e ser Lacan quem traz mais a questão da fala como um fator tão importante, Freud também estuda a fala com grande ênfase, e ele também nos deixou bem claro, através das próprias formas de tratamento, como por exemplo através da associação livre, ele nos deixou bem claro a importância do discurso. Então nós temos vários aspectos da teoria psicanalítica que nos deixam claro esse aspecto, de que o nosso discurso, a nossa fala, move conteúdos no outro, a nossa fala faz com que o outro se sinta bem ou se sinta mal. Então é muito importante que nós tomemos uma certa cautela diante do nosso discurso e que nós saibamos o que estamos falando. Aí muitas pessoas
vão dizer, ah, mas eu não tenho como conhecer todas as palavras, eu não tenho como ter certeza. Não tem certeza? Usa o que você conhece. E pensa a respeito do que você está falando. Porque quando um pai, quando uma mãe, quando um cuidador diz para um filho que ele não vai ser nada na vida, ou quando um cuidador compara seu filho ou a criança que é de sua responsabilidade a uma outra pessoa que ela tem como uma imagem negativa, quando um cuidador, que é a figura de afeto, é a figura de sustentabilidade dessa criança, psíquica, física, biológica, quando essa figura de afeto, que é a imagem de segurança que essa criança tem, quando esta figura afirma uma coisa como essa para uma criança, é algo muito impactante. E não é diferente com o adulto. Existem adultos muito mais vulneráveis ao discurso alheio do que outros. E para muitos adultos, você dizer que ele não presta, que ele não vale nada, de fato ele vai interiorizar para si esse discurso. E ele vai acabar se vendo como algo que não presta e não vale nada. E aí é necessário que nós nos coloquemos a pensar, se realmente é isso que nós queremos deixar de impressão para essa pessoa, se nós queremos para nós esta responsabilidade de atribuir a uma pessoa um valor, se realmente nós temos dignidade o suficiente, nossa própria, para estar dizendo para o outro se o outro presta ou não. Então é necessário que nós tomemos muito cuidado com alguns discursos que nós nos utilizamos. Como eu mencionei, isso é utilizado comumente na sociedade, não significa que seja certo. E claro, a maioria da sociedade não vai se colocar a pensar a respeito disso, até mesmo porque a maioria da sociedade está mais preocupada em trabalhar e trazer comida para dentro de casa do que se preocupar em pensar a respeito disso. Mas quem gosta de pensar, gosta de estudar, gosta de analisar as coisas por um outro aspecto um pouco mais amplo, está na hora de a gente começar a parar e se colocar a pensar realmente o que significa as coisas que eu digo para o outro e o quanto isso pode pesar na vida e na construção psíquica desse outro. Essa foi uma temática um pouco diferente aí, para realmente colocar o pessoal que se dispõe a assistir esse vídeo a pensar um pouco a respeito disso. É uma temática que também tem um certo envolvimento com a psicanálise, como eu disse, a fala, o discurso é uma coisa muito importante dentro da psicanálise, é a forma de tratamento dos pacientes na psicanálise é através desse discurso, e é sempre importante nos colocarmos a pensar a respeito desse tipo de temática. Obrigado a todos pela atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei nos nossos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo.